Olá, muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Magia do Arco-Íris e Arquétipos da Jornada Pessoal. Pega pipoca e café porque hoje o assunto vai ferver. Esse assunto é muito polêmico com toda certeza, mas é de extrema importância que ele seja debatido, que isso venha à tona, principalmente por uma pessoa que entende dos assuntos dos arquétipos. No caso, eu sou uma pesquisadora desse assunto já tem um tempo, eu também pesquiso, ajudo pessoas a libertar das suas memórias do passado, com consciência, que é o trabalho dos arquétipos, e também eu estudo muito sobre os conteúdos do inconsciente coletivo, Então, quando eu penso que nada mais me surpreende, eu pego alguns casos que realmente são chocantes. Assim como também esse caso que eu vou expor aqui, tá bom? E eu peço para você que deixe seus comentários aí embaixo. Eu gostaria de saber o que você pensa, o que você sente, principalmente em relação a isso. Deixa o seu coração, Deixa você sentir isso do seu coração de verdade com tudo isso que eu vou expor aqui. Se você puder contribuir com o seu sentimento em relação a tudo isso que eu vou colocar aqui, vai ser muito importante e muito construtivo também, tá bom? Então eu quero começar com uma pergunta. Você sabe o que há em comum entre os gurus espirituais que caíram nesses últimos tempos e as suas supostas vítimas? Então vamos lá. Em um momento polêmico como esse, que eu vou falar aqui dessas questões dos líderes espirituais que estão despencando, desse poder que eles construíram, desse pedestal, desse lugar, vamos dizer assim, que é mais adequado falar, que eles conquistaram esse lugar de poder. Então é importante para esclarecer o que até então nós não sabíamos. Provavelmente você não sabe disso, ninguém sabe disso, Eu sou uma pesquisadora desse assunto, eu tenho essa ferramenta de descobrir os arquétipos das pessoas, porque eu auxilio as pessoas que têm problemas com relação a memórias, então eu descubro os arquétipos e através de descobrir esses arquétipos eu descubro onde está o padrão e ajudo essa pessoa com muita consciência, levando ela a compreender a lei de causa e efeito e tudo mais. Então isso tudo que eu vou trazer aqui para você hoje, você vai ter uma grande expansão sobre esse assunto, como que acontece. Então esses dias eu estava assistindo um vídeo de um astrólogo, inclusive, que eu considero que é muito bom, eu tenho acompanhado o trabalho dele, e também, inclusive, ele tem muitos seguidores, E ele estava falando sobre o caso da filha do João de Deus, que ele estuprou essa criança quando ela tinha por volta de 9, 10, 14 anos, e esse rapaz ficou muito bravo, E ele disse que realmente o João de Deus tem que pagar pelo crime dele. Então, muito bem, Eu assisti, só que eu estava vendo já o outro lado da questão, Que provavelmente ele não tem esse outro lado da informação. Então, também existiram outros casos de abuso sexual envolvendo líderes espirituais. Um deles incluindo o famoso Prem Baba, e um outro líder também espiritual, não tão famoso assim, mas que eu tive a possibilidade de fazer um estudo muito interessante, que foi investigar os arquétipos desses líderes, de todos eles, e veio só confirmar o que eu já suspeitava. Todos eles, incluindo Prem Baba, João de Deus, no mapa da sua jornada terrena existe o arquétipo 15, o diabo, tá? Isso não foi surpresa para mim, porque eu já conheço a atuação dos arquétipos. E eu também tive a oportunidade de pesquisar algumas dessas pessoas que estavam envolvidas nesses casos, nesses casos. E aí, essas pessoas que eu tô falando, elas, as supostas vítimas, E adivinha, todas essas pessoas que eu pesquisei, todas têm também o arcano 15 na sua jornada arquetípica. E isso só vem comprovar que no universo não há vítimas, mas sim a lei de ação e reação, lei de causa e efeito em andamento. No caso do João de Deus, o mapa arquetípico dele já estava previsto o poder do diabo, a ascensão na mídia e também a queda dele já estava prevista.
Isso tudo tem a ver com os arquétipos dele totalmente. E se esses líderes soubessem da existência dos seus arquétipos e como esses arquétipos influenciam os acontecimentos na sua vida, será que eles poderiam ter evitado isso? Sim, são infinitas possibilidades, certo? Se a pessoa tem o conhecimento, né, e ela pode estudar os seus arquétipos, ter uma expansão de consciência de como funciona esses arquétipos no campo das pessoas, né, de si mesma. Então, tudo é possível, né? A pessoa vai se trabalhando e ela vai limpando os karmas que estão ligados a esses arquétipos, tá certo? Então, no meu curso de arquétipos que eu dou lá na plataforma, que já estão todos os conteúdos lá prontinho, gravados, você pode acessar, você vai ver que eu faço várias revelações e eu explico como que funciona essa questão dos arquétipos, né? Então, todos os arquétipos têm o seu polo positivo e também têm o seu polo negativo. Vocês vão percebendo que o quanto essa matéria, os arquétipos, esse assunto é de extrema importância para todos nós. Por isso que eu estou aqui contribuindo um pouco com esse assunto, né, tão polêmico, que eu já também vivenciei durante todos esses anos de estudo, né, dedicação e pesquisa dessa atuação dos arquétipos humanos. Então agora, aquele astrólogo que eu me referi, ele se importou muito com o fato que aconteceu com a filha do João de Deus, ou seja, o pai abusou sexualmente de uma criança de 9 ou 10 ou 14 anos, ou ficou dos 9 até os 14 anos abusando dessa criança. Mas isso nunca veio à tona, né? E eu quero revelar para vocês aqui, além dessa questão aí, que há muitos, mas muitos mesmo casos de mulheres que vêm aqui na terapia, né? Porque elas chegam na fase adulta e não conseguem lidar com essa dura realidade, porque isso é mais comum do que vocês imaginam. Muitas crianças passaram por esse tipo de trauma. E adivinha, quando eu faço o trabalho de regressão nessas mulheres, elas ainda carregam aquela dor daquelas cenas da infância, e é isso que realmente traumatiza, né? A pessoa fica com várias sequelas, né, no futuro. Isso foi registrado na infância e jamais foi apagado da consciência, por isso que, né, a pessoa quando chega na fase adulta, ela fica extremamente vulnerável, né, e sem o menor controle das suas emoções. Mas tem um outro fato interessante que eu trago para você, é que a maioria dessas mulheres que passaram por esse tipo de situação na infância, elas também têm o arcano 15 no seu mapa arquetípico terreno. Então, isso é uma surpresa ou é uma coincidência? Pode até ser, porque segundo o nosso professor, né, pode existir crianças que vêm nessa vida para ajudar os seus pais a evoluírem. Nesses casos, essas crianças não têm ressonância com esse tipo de acontecimento no passado, mas elas acabam passando, de repente, por essa situação. Pode ser, né? Eu estou dizendo que pode ser. Mas as pessoas que eu pesquisei, as pessoas, elas vêm aqui fazer a sessão comigo e elas vão limpando as memórias dissonantes, vai se deparando com essas cenas ligadas a esse arquétipo em questão, entende? Então é o passado que está vindo à tona para justamente equilibrar, é o que eu estou, né, falando várias vezes aqui nos vídeos que eu faço. Então, e como aquele astrólogo disse, eu também espero que você fique chocado com essa informação que eu estou lhe dando. Isso é muito comum. Acontece muitos casos de pai que abusa das suas filhas. Tem caso também de homens, né? Que homens também abusam de meninos. Mas é muito menor, tá? Esses casos são muito menores, tá? Então, você não sabia e ninguém deve ter tido a chance de comprovar isso dessa forma, como que eu tô falando para você. Agora pense comigo, a filha do João de Deus, ela pediu 50 milhões do pai pelos abusos, mas pelas características dos acontecimentos, né, da vida dela, são características do diabo, desse arquétipo 15, né? Inclusive pedir 50 milhões, né? Envolvimento com drogas, abuso sexual na infância, tudo isso é característica arquetípica de quem tem esse arquétipo. Todas as mulheres que passaram por esse tipo de abuso,
né? O pai, às vezes, né, já vi casos aqui de extrema, eu não gosto nem de falar, mas assim, os acontecimentos que os pais fazem com as crianças, além dos abusos sexuais, de muitos outros danos físicos, morais, muito. Isso acontece às vezes com o pai, com os pais, tanto homens quanto mulheres também. E a gente vai ver, a mãe dessa criança também tem o arcano 15 e a própria criança também já veio com esse arquétipo. Então, desde criança ela passa por aquilo, e sendo que outras crianças não passam. Então, por que uma criança passa por isso e outra não passa? E você vai lá ver, comprovar que ela tem o arquétipo, entende? E se isso não for visto por essas pessoas, provavelmente eles vão continuar nessa roda incessante de repetição, um gerando karma para o outro infinitamente. Então ele abusa dela, ela abusa dele, ela pega dinheiro dele, um dinheiro que não se sabe se foi, né, foi daquele jeito que ganhou. Então é um balaio, tudo junto e misturado, como diz a minha amiga, né? Então é tudo muito complicado. E com isso você vai entendendo por que tem tanta gente louca, tanta gente traumatizada, né, nesse momento da humanidade, e nem todas sabem que estão traumatizadas, e elas vão ainda continuando gerando mais informações dissonantes aqui e ali, sem ter consciência dessa problemática imensa que elas estão gerando, tá certo? E se essa pessoa não souber que isso está no mapa dela, ela irá passar por isso em sua vida, porque isso está desenhado no seu mapa, tá certo? É como se fosse um traço, um desenho. E se a pessoa não limpar essas memórias, que lá no passado ela tem ressonância, que eu chamo de calamidade, né? As calamidades vêm na nossa direção. Então, se ela limpa essas memórias, ela não vai mais ter essas memórias vindo na sua direção, porque ela já não vai mais vibrar naquela frequência antiga, né, dissonante, ligada ao polo negativo do arquétipo em questão, ou qualquer outro arquétipo. Aqui nós estamos falando do arquétipo 15, o diabo, né, que ele é o todo sedutor. E não, veja bem, é uma outra coisa interessante que eu vou falar para vocês, que talvez vocês nem imaginam, que não são só as pessoas que têm esse arquétipo que passa por isso, porque a situação arquetípica do arquétipo do sedutor, ele está na jornada de qualquer um de nós. Porém, quem tem o arquétipo no mapa destacado é muito mais forte. Então aí a pessoa vai ter que lutar contra essa força que ela vem de forma arrasante, e a pessoa normalmente não tem controle, tá certo? É um impulso além da sua capacidade de controle. Tá? Isso está no nível do profundo inconsciente e a pessoa realmente não domina. Então nós já entendemos que os arquétipos que estão na jornada de uma pessoa domina a maneira dela agir, dela pensar, influencia seus relacionamentos, a forma geral dos relacionamentos, influencia seu humor. Isso tudo tem influência dos arquétipos da pessoa. Até as dietas malucas que eu já vi várias pessoas. Você quer ver quem tem dificuldade com questão de emagrecer e também compulsão alimentar? O arcano 15 tem isso, tá? Mas também o arcano 9, ele é cheio de dietas malucas, né? Uma forma de alimentar saudável que ele tira todo o prazer da alimentação, ele é muito rígido na sua alimentação, tá certo? Então, para você ver o quanto um arquétipo influencia a vida de uma pessoa, e ela jamais imagina que é dessa forma, tá certo? Então, por que as vítimas entram na justiça para pedir indenização, né? Principalmente aí falando desse tipo de vítima que tá ligada a essa questão da sexualidade. Porque elas não sabem que elas estão sob o efeito do arquétipo, elas não sabem como funciona a lei de ação e reação, elas estão sob o efeito do arquétipo, seja da justiça, seja do arquétipo 15, o diabo, né? E de alguma forma essas pessoas, elas desejaram estar ao lado do poder, algumas delas, né? No caso aí da criança que eu tô falando, da filha do João de Deus, provavelmente não, porque ela era criança, né? Mas as outras que foram, né, na fase adultas,
foram estupradas ou foram bulinadas na fase adultas, elas provavelmente, né? Porque o arquétipo ele vibra nessa sintonia, tá? Vocês vão entender. Então, o que é a vida do personagem no começo daquela série Lúcifer, para quem tá assistindo, né? Lúcifer, ele antes dele ser apaixonado pela detetive, qual que é a vida dele? É sexo, prostituição, dinheiro, poder. E o que rola nessa série? Suborno, manipulação, envolvimentos. O filme trata disso, crimes, tortura, sede de poder, né? Ambição, abuso do poder, polícia, investigação, confusão, mentira, farsa, ego, fingimento, né? O tempo todo, né? Ele sempre fica nas festas e rola traição. Eles nem sentem que é traição. Aquilo é normal para eles, né? Vai de um a outro sem o menor, né? Sem a menor, enfim, desejo, sedução, e se entrega totalmente à influência do arquétipo. Ganância, drogas, morte, muito dinheiro envolvido, desejos, etc, etc. Tá certo? Então, esse é o arquétipo 15. Ele está muito bem representado nessa série Lúcifer. Se você não assistiu e quiser assistir, mas toma cuidado porque a influência dele é muito forte e você vai começar a entrar nessa onda, tá certo? E veja que o personagem, ele é extremamente confiante, destemido, né? E ele faz questão de dizer: eu sou Lúcifer, o diabo, né? Então, ele tem também um complexo de Deus, vocês podem reparar. E ele vive querendo confrontar o próprio pai. É isso que o arquétipo faz o tempo todo, né? Tanto lá na série, mas também no dia a dia, quem tem esse arquétipo age dessa forma, né? E o diabo também, ele é uma energia que influencia, ele é o grande sedutor, e a sua energia primordial, na verdade, ele significa o prazer no seu estado puro. É uma energia de cocriação muito forte. Porém, essa energia, além dela movimentar dinheiro, vitória, sucesso, se a pessoa não souber trabalhar bem essa energia, ela vai certamente cair nessas, né? A queda é grande. E o próximo arquétipo, vocês sabem, né? O próximo arquétipo aí depois do 15, que é o diabo, é a torre, o 16, tá? Então, o diabo, ele nos remete àquela serpente do paraíso, né? Eles não conseguiram, né? E caíram na tentação de comer a tal famosa fruta proibida, né? Então, Lúcifer, ele resolveu tirar férias, né? E aonde que ele vai tirar férias? Em Los Angeles. Curtição, jogos, bebidas, né? Tudo ligado à diversão. E ele não tá nem aí. E ele só pensa nele, né? Inclusive alguns dos outros personagens, né? Fica às vezes incomodado com ele, fala: você não liga pra mim, né? A própria detetive anda reclamando dele, porque ele só pensa nele, né? Então isso tudo também é mostrado na série. Ele é destemido, deseja status, ele quer ser reconhecido, por isso que ele faz o que ele faz, né? Mas ele também, ele é o símbolo da fragmentação, o próprio arquétipo em si, tá? Ele é a divisão, ele vibra nessa sensação de divisão. Então, por isso, diabo, divisão, separação. Ele acredita na dualidade. E ele pensa que está separado de Deus, né? E por isso as pessoas agitadas, ansiosas, pessoas que têm muita pressa, que gera competição, ciúme, estão sob a energia do arquétipo 15. E é isso que dá vida ao arquétipo, né? Dá vida ao diabo, toda essa agitação, essa pressa, né? E também a ideia do bem e do mal também vem desse arquétipo. E essa divisão é que cria esse perigo potencial que destrói o ser humano. E o personagem, ele também tem crises, né? De se sentir insuficiente. E ele às vezes pergunta, né, para o outro moço lá, que eu não lembro o nome dele, o outro detetive, ele pergunta como que ele consegue ser daquele jeito, como que ele consegue ser tão original. Então ele gostaria de ser original, mas ele não consegue, né? E talvez esteja aí essa razão dele necessitar ostentar, não só o personagem, mas agora eu tô falando do arquétipo em si. Quem tem esse arquétipo tem uma necessidade de ostentar uma imagem de vitória, de
Ele tem apego à sua própria imagem, ou seja, ele tem muito ego. Então, no fundo, ele luta para reconquistar aquilo que ele nunca, de fato, nunca perdeu. Mas veja que toda essa sedução, ela é escravizante. Por quê? Porque ele se distanciou do poder maior, tá certo? O poder maior que é Deus, o próprio pai dele, né? Mas, veja bem, o que eu quero chamar a sua atenção agora é que a nossa sociedade, ela nos incentiva o tempo todo e afirma esse tipo de conquista, né? O tempo todo, seja na televisão, nas publicidades, né? Nas mídias sociais, no cinema, né? Sempre incentivando essa imagem de poder, sempre incentivando a nós a consumir os seus produtos, usando como ferramenta para a venda o apelo sexual, o prestígio, a sedução, né? Essa sensação de poder, sempre explorando a beleza, principalmente do feminino, mas também do masculino, tudo isso como arma de conquista, né? Então, as pessoas que lidam com esses temas religiosos também, elas, né, tanto os temas religiosos, esotéricos, como foi aí o caso do João de Deus, mas também pessoas que lidam com essa ferramenta do tarô, mesmo todas essas ferramentas de adivinhação, né, são mais suscetíveis a sofrer a influência do diabo. Normalmente essas pessoas são todas cheias de boas intenções, com capacidade de prever o futuro, ler as mentes, mas elas podem ser muito perigosas e levar as pessoas a total descrença e destruir tudo aquilo que os grandes mestres construíram por longos e longos tempos, né? Então, veja bem, poder, sensualidade, formas de conquistas obscuras, uso indiscriminado de símbolo de poder, né, para poder alcançar o poder de qualquer jeito, né? Tem gente que não para de usar a tal do símbolo da águia e acaba ficando extremamente agressivo, né? Porque quer poder, quer poder. Tem pessoas usando muito a coroa também e ensinando usar os símbolos de poder para quê? Para ganhar dinheiro, galgar poder. Isso é o que, gente? É o arquétipo 15. É a extrema valorização do dinheiro, né? Mais do que o ser. E também traição, pessoas que já venderam a sua alma para o diabo. Todas essas aí. Então, vocês vão percebendo, é claro que eu não estou aqui julgando ninguém, eu estou expondo como que o arquétipo atua, sem a gente perceber, tá certo? Então, se a pessoa não trabalha a energia de forma correta, incorporando esse arquétipo em si, ou seja, esses impulsos, ela não terá redenção. E Lúcifer vai a terapeuta, né? Interessante isso, porque ele está buscando essa redenção dele, né? Então, até isso também é arquetípico, né? Todos nós temos esse potencial de iluminação, porque as infinitas possibilidades, inclusive de iluminação, estão aí nesse arquétipo 15, tá certo? Então não é de todo ruim, tá? Então, quando acontece que algo que está além dos domínios do Lúcifer, aí ele vai na terapeuta para ver por que ele não consegue ter o domínio, né, da sua vida quando ele está perto da detetive. Por quê? Porque ele começa a sentir algo mais forte que ele não pode controlar, entendeu? Então aí ele começa a ficar preocupado e por isso que ele vai na terapeuta. Então veja que que acontece quando ele vai na terapeuta? Ele fica com a terapeuta também. Então veja que o arquétipo está atuando o tempo todo, certo? Então é preciso tirar esse diabo, esse arquétipo do inconsciente. Ele está por enquanto nesse nível escuro, né? No nível do inconsciente. Ele está jogado para debaixo do tapete. Então é preciso olhar. E até hoje eu tive apenas 2 casos, né, de pessoas que deixaram esse arquétipo na sombra e não praticaram, por exemplo, o ato sexual até 36 anos ou até mais, né? Então são pessoas que deixaram esse arquétipo totalmente na sombra, ignoraram a sua força, né? Porque é uma força de muito prazer, conquista, libido, é uma energia que gera vida, né? Gera tudo, né? Mas tem esse outro lado também, né? Então, o que acontece? Precisa levar luz para essa sombra, para lá, esse lugar onde ele está, que ele está na cela, ele é o prisioneiro. Ele tanto é o prisioneiro de si mesmo, mas também ele fica
controlando a própria prisão, né? Porque a pessoa não se livra fácil do diabo, tá certo? É uma luta contra o próprio ego, é uma luta contra o desapego. E a terapeuta do Lúcifer diz para ele o seguinte: nós damos o poder para os outros, né? É nós que damos o nosso poder para os outros. Você precisa recuperar o seu poder, recuperar o seu controle, tá certo? Então, vamos voltar aqui para essa questão dos abusadores e dos abusados, né? O que te leva para o inferno? Suas fraquezas. E onde está João de Deus agora? Não sei se ele já foi solto, mas enfim, ele foi parar onde? No inferno. E acaba que, como eu citei, o próximo arquétipo aí depois do 15 é o 16, a torre. E agora, como sair desse labirinto, né? Já que caiu, né? Agora é a questão de encontrar essa saída. E tem uma parte muito interessante também dessa série do Lúcifer, que o próprio irmão dele diz uma coisa mais ou menos assim: uma parte de você não quer voltar ao lugar original. E ele explica, que eu não vou lembrar muito bem a fala exatamente, mas ele diz o seguinte, que ele quer se libertar desse trono infernal que acompanha ele, mas as asas dele é o que ele também quer se libertar, porque ao mesmo tempo que ele quer a liberdade, né? Ele quer o trono, mas essa liberdade que dá asas para ele também traz para ele esse trono infernal que acompanha as suas próprias asas, né? É algo mais ou menos assim. Então, quando nós trabalhamos o nosso ego, né? Quando nós podemos servir ao espírito e não à matéria. E então, essa sensação de ser bom, né? Vem da fé e não do orgulho, né? E a influência, né? Do diabo, por acreditar que é diferente, que é privilegiado por um Deus com favoritismo, porque isso já é da energia do diabo, né? Então, eu quero deixar um questionamento aqui, né? Uma pergunta também para você. Será que nós temos domínio das nossas ações? Será que nós temos livre-arbítrio? Né? Isso, vocês percebem o quanto é importante, é de extrema importância para todos nós estudar os nossos arquétipos, né? Porque você pode ver o que tem na sua jornada e você não precisa quebrar tudo, deixar cair tudo, despencar tudo para você poder acordar, para você expandir sua consciência. Não, o trabalho dos arquétipos é exatamente para você não precisar passar por isso, para você crescer antes, expandir antes, entendeu? Por isso que eu estou aqui contribuindo com isso tudo, como eu expliquei para vocês. Já tem um tempo que eu vivencio esses estudos, né, dos arquétipos, e eu também, né, faço pesquisas, claro, com a atuação dos arquétipos humanos, porque eu vivencio isso no dia a dia, nas minhas consultas. Além de que eu tenho algumas colegas terapeutas que eu estou sempre, a gente conversa, faz estudos, né, junto para ver como que o arquétipo está atuando, e voltando lá no passado, a gente sempre vê aquele arquétipo em atuação também. Então, ou seja, não há vítimas, certo? Exceto, né, e aí no caso não é vítima, aquele caso que eu falei de crianças especiais que vêm para ajudar os pais, ok? Então, essa questão de que, será que, né, eu pergunto para você, será que em sã consciência nós queremos afundar, né, num poço de dor e sofrimento sem fim? Ou será que nós somos movidos por algo que nós não entendemos e na verdade pouquíssimas pessoas procuram estudar sobre si mesmo, né, e entender seus arquétipos, o que te move? Então isso é muito útil discutir isso em plena era nova era, né, era de Aquário, porque nós temos uma data limite aí para 2020, que é o ano que vem. Nós não temos mais tempo, né? Nós temos que trabalhar todas essas questões. E aí eu outro dia vi né, hoje é dia 8 de janeiro, né? Então estou gravando esse vídeo. E outro dia uma colega disse assim, no dia 1º de janeiro, ela disse assim, que a praia tinha ficado um lixo só. Então é inacreditável realmente que a humanidade em pleno 2019 ainda esteja assim, né? Eu
Realmente eu fico assim muito chocada com isso, porque a gente pensa, né, que tantas pessoas falando de consciência, tantas pessoas trabalhando, a gente não acredita que num dia de festa as pessoas vão fazer uma bagunça dessa, né? E até porque também a gente não espera nunca o pior, a gente sempre espera que vá melhorar e vai melhorar. Mas essa melhora, ela tem que vir de nós, né? Não tem como vir do outro, nós não podemos ficar esperando isso, né? E aí, essa questão ou você condena, ou você age como uma centelha e sente que também aquela pessoa está sob o efeito do arquétipo e você não julga, porque também nem Deus nem Jesus não julgou. Quando Jesus estava sendo morto, colocado na cruz, ele ainda pediu para o Pai, né, absorver aqueles filhos também, porque eles não sabiam o que eles estavam fazendo. Então é uma complexidade infinita, mas se você descobre como funciona a realidade, como é essa atuação dos arquétipos, você vai ver que enquanto a pessoa não tem consciência, ela está subordinada a essas energias e ela não tem o menor controle da sua vida, ok? Então, eu só posso, diante de tudo isso, convidar você para acessar esse conteúdo fascinante dos arquétipos, né? Eu tenho um curso lá, vê aqui embaixo, eu vou deixar aqui embaixo, né, plataforma do Hotmart, tá? Vou deixar aqui embaixo o link para você acessar esse mundo fascinante dos arquétipos, receber inclusive o seu mapa arquetípico para você entender quais são esses elementos que estão na sua jornada terrena, para você poder contornar essas situações da melhor forma possível e também tirar proveito dessas energias arquetípicas que contém no seu mapa, porque sempre tem o polo positivo também, ok? Então eu quero terminar com uma frase que também é da série Lúcifer. Ele disse o seguinte: os humanos não vêm com defeito, eles vêm com paixão e ânsia, e esses impulsos são mais fortes e tiram deles essa noção, ou seja, a consciência, né? Eu sou a Olene e te agradeço por você ter ficado comigo até o final. Eu gostaria muito de saber os seus comentários. Deixa aí para mim e eu respondo assim que for possível, ok? Curte esse vídeo, né, para mais pessoas entender como funciona os arquétipos e também acessar esse curso maravilhoso, esse conteúdo fascinante e muito de extrema importância para a nossa vida, ok? Gratidão e até o próximo vídeo.